Bom dia! Hoje são 16 de setembro de 2017, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Antes de entrar propriamente no assunto, é bom a gente ouvir novamente as palavras do doutor em teologia Rubem Alves, brasileiro, já falecido, sobre crença religiosa. Ouça aí o que diz o Rubem Alves. Ouça. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Muito bem. Você ouviu aí o Rubem Alves fazendo referência ao filósofo Nietzsche, afirmando que quando alguém começa a falar sobre Deus, sobre deuses, esse alguém tem sua inteligência paralisada. E isso é uma grande verdade, não é? Por quê? Porque deuses não existem. Deuses são um produto da imaginação humana. O homem cria deuses à sua imagem. O homem cria deuses conforme sua cultura. Deuses são diferentes porque as culturas são diferentes. Isso é uma verdade incontestável. Não há como fugir dela. Então, quando uma pessoa começa a tratar de Deus ou deuses de forma racional, essa pessoa cai na irracionalidade, porque é impossível falar sobre deuses, é impossível comentar sobre deuses sem perder a racionalidade, não é? A irracionalidade é o caminho da crença religiosa. Crença religiosa é mera convicção pessoal. Acreditar em deuses é a mesma coisa que acreditar em lobisomem, duendes, saci pererê, boitatá, bicho-papão, mula sem cabeça, etc. Correto? Daí as palavras do teólogo Rubem Alves. E vou aqui trazer mais uma prova de que quando alguém começa a falar sobre Deus, tem sua inteligência paralisada. Este é o 21º vídeo, 21 vídeos até agora, da série com o título Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Essa série que estou fazendo, estou aqui mostrando trechos do livro que aqui está. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui foi escrito por duas pessoas, o Norman Geisler e o Thomas Rowe. Norman Geisler, ele é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos bíblicos. Os dois são cristãos fundamentalistas, são evangélicos. Os evangélicos e protestantes são cristãos fundamentalistas. Eles leem a Bíblia de forma literal, ao pé da letra. E aí eles entram no mundo da ignorância, no mundo da deturpação bíblica, para manterem ali sua crença religiosa. E estou mostrando isso aqui com uma forma bem simples, não é? De forma didática e exemplar, não é isso? Bem explicadinho, para que as pessoas entendam. Muito bem, então neste vídeo, mais um trecho aqui do Norman Geisler. E você, novamente, irá rir muito, porque é impossível pegar lendas bíblicas, costumes bíblicos e tentar explicar de forma racional.
porque aí você cai no mundo da ignorância, correto? Então vamos aqui agora a mais um vídeo. Coloquei aqui acima, a pergunta é o seguinte: Deus colocou roupas no homem e na mulher? O vestuário das pessoas, do brasileiro, do escocês, dos esquimós, foi Deus que colocou o vestuário? A pergunta é tão ridícula que eu nem deveria estar fazendo esse vídeo aqui. Mas como essa loucura é mais uma loucura do Norman Geisler, é o jeito aqui colocar no quadro para que você veja. Eu nem poderia fazer essa pergunta louca. Deus, o Deus hebreu, colocou roupas no homem e na mulher? No brasileiro, nos norte-americanos, nos irlandeses, nos escoceses, nos esquimós? É uma loucura, não é? Mas sou obrigado a fazer isso. Muito bem. Então a pergunta é: Deus colocou roupas no homem e na mulher? Primeira coisa, quando eu digo a palavra Deus, eu, que sou estudioso no assunto, sou obrigado a dizer qual é a espécie de Deus a que me refiro. Porque deuses são muitos. No planeta Terra hoje, temos mais de 2.000 deuses, dependendo do lugar onde você está. Então, eu tenho que especificar que Deus é esse. E que Deus é esse? É o Deus dos cristãos, é o Deus do Norman Geisler, é o Deus de Abraão, de Jacó, correto? É o Deus que está na Bíblia. Esse Deus aqui, que está na Bíblia, foi criado, obviamente, pelo povo hebreu, daí Deus hebreu. Os deuses egípcios, por exemplo, são deuses egípcios porque foram criados pelo povo egípcio. Povo egípcio, deuses egípcios. Isso é óbvio. Tudo bem? Então aqui o Deus é o Deus da Bíblia. Então é o seguinte: Deus algum existe e Deus algum colocou roupas, vestuário no homem e na mulher. Isso aí, gente, é criação do homem também. O homem cria deuses, o homem cria roupas. É o homem que cria roupas e não deuses. Portanto, sociedades colocaram roupas no homem e na mulher. Outras sociedades não colocaram roupas no homem e na mulher. É simples assim. Então vamos aqui. Na página 135 do livro que aí está, o Norman Geisler escreve o que está aqui, gente, ó. Certo? Isso aqui é dele. Muito bem. E ele escreve assim: Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Porque Deus declarou ser uma abominação um homem vestir-se como mulher e vice-versa. Ou seja, e a mulher também se vestir como homem. Porque Deus declarou ser uma abominação. Muito bem, depois explico isso aqui. O Norman Geisler traz o problema. O que há de errado em se vestir como alguém do sexo oposto? Não se trata apenas de uma questão de preferência cultural, nada havendo intrinsecamente imoral nisso? E aí, o Norman Geisler traz a solução aqui. E isso aqui, gente, é uma ignorância sem fim de uma pessoa que não tem o menor conhecimento sobre o que é o mundo, sobre o que é o homem, sobre o que é a antropologia, a ciência que estuda o homem. Se um antropólogo qualquer, uma pessoa formada em antropologia, se uma pessoa formada em antropologia vier a ler o que está aqui, essa pessoa vai ficar rindo bastante do que está aqui. Porque isso aqui, gente, é uma aberração, é uma abominação antropológica.
Isso aqui do Norman Geisler, isso aqui é uma ofensa à natureza do homem e da mulher. Vamos aqui. Diz assim o Norman Geisler: a intenção de Deus, que intenção de Deus? Aí ele diz, né, em colocar roupa no homem e roupa na mulher. A intenção de Deus é isso aqui, a que ele se refere. A intenção de Deus, nesta passagem, Deuteronômio 22:5, aparentemente, foi tornar possível a distinção de um sexo do outro. Diz aqui o Norman Geisler que Deus, o Deus hebreu, colocou roupa no homem e na mulher e achou estranho, achava um pecado aí mortal, um homem vestir roupa de mulher e uma mulher vestir roupa de homem. Isso aí era um pecado mortal. Então Deus fez essa distinção. O homem só vai usar roupa de homem e a mulher de mulher. Se houver a troca, aí os dois vão morrer. Isso aqui é de uma ignorância sem fim. E diz o Norman Geisler que Deus fez isso para distinguir o homem da mulher, não é? Por meio da roupa. Muito bem. E continua aqui o Norman Geisler. Ele diz assim, veja aí, sem roupas, ou seja, o homem sem roupa e a mulher sem roupa, os dois nus, sem roupas e comprimento do cabelo. Olha aqui o cabelo, não vou nem falar em cabelo aqui, que é a mesma ignorância. Sem roupas e comprimento do cabelo distintivos, que diferencia, né, o homem e a mulher, sem roupas, os sexos poderiam ser mais facilmente confundidos. Veja que loucura. Repito o que ele diz, ó, sem roupas e comprimento do cabelo, os sexos poderiam ser mais facilmente confundidos. Que loucura, não é? Daqui a pouco explico. E as fronteiras, diz o Norman Geisler ainda, porque se o homem e a mulher estão nus, então as fronteiras da impropriedade social e moral seriam muito mais facilmente transgredidas. Eis outra loucura aqui, antropológica. Aí ele diz, o Norman Geisler, é claro que a definição quanto a que roupas são masculinas e quais são femininas, em grande parte, é determinada pela cultura. Aqui ele faz uma afirmação, só que ele erra aqui na palavra em grande parte. Ó. Ele diz assim, é claro que a definição quanto a que roupas, né, são masculinas e quais são femininas, em grande parte é determinada pela cultura. Ora, em grande parte não. Em grande parte não. Em todas as sociedades humanas, isso desde o homem da idade da pedra até hoje, em todas as sociedades humanas, onde essas sociedades fazem uso de vestuário, de roupas, quem fixa roupas, tanto para macho e para fêmea, são os próprios componentes da sociedade, e não Deus algum. Não há um Deus que tenha fixado roupa X para o homem, roupa Y para a mulher, e que isso seja usado, que essas roupas sejam usadas por todas as sociedades. Isso é loucura. Cada sociedade, que ali onde se faz uso de vestuário, cada sociedade tem suas roupas definidas pela cultura e nada mais. Deus algum existe e é a cultura, é o próprio povo, é o próprio grupo de seres humanos em um território que fixa o que vai usar em termos de roupa ou não. E nada de Deus. Então, em grande parte, não. Isso aqui é total. Todas as sociedades que fazem uso de vestuário, elas fixam suas roupas ali. Essa fixação é feita pelos membros da comunidade. Daí você tem roupas diferentes, não é? Muito bem. E aqui, o Norman Geisler, ele não pode fugir da verdade. Ele diz aqui, ó, é claro
que a definição quanto a roupas é determinada pela cultura. Isso aqui é total, não há como discutir isso. Mas aí ele vem aqui de forma bem fracazinha e coloca em grande parte. Não, é o total, é o povo de uma sociedade que decide o que a sociedade vai usar, o que os membros dessa sociedade vão usar, correto? Então ele diz aqui, mas de qualquer modo os travestis, por isso, enquadram-se na abominação. Ele não tem o que escrever aqui, o Norman Geisler. Você vê que ele diz uma coisa aqui, ó, e ele vai completar, e totalmente sem sentido, ó. É claro que a definição quanto a que roupas são masculinas e femininas, em grande parte é determinada pela cultura. Mas, de qualquer modo, os travestis, por isso, enquadram-se na abominação. Você vê que esse texto aqui, essa parte, nada tem a ver com o que ele escreveu antes. Isso aqui, gente, é um atentado, é uma aberração antropológica. É ir de encontro contra a natureza humana. Correto? Que vou explicar isso aqui em outro quadro. Mas, resumindo aqui, o Norman Geisler diz o que está aqui embaixo, ó. Norman Geisler. Ele diz assim, vamos aqui aos absurdos, né? Ele diz, ó, pode ver aqui. Ele diz assim, sem roupas, os sexos podem ser confundidos. Isso aqui é de uma aberração sem fim. Você percebeu aí a aberração do Norman Geisler? Repito, ele diz assim, sem roupas, ou seja, o homem sem roupas, o homem nu, e a mulher sem roupas, a mulher nua, terão seus sexos confundidos. É impossível. É impossível. Ora, o homem nu jamais terá seu sexo confundido sem roupas. Ele nu, no estado natural, ele nu jamais será confundido com uma mulher. Por quê? Simplesmente porque ao olhar para um homem nu, você verá ali o pênis dele dependurado entre as pernas. Não é verdade? Então um homem sem roupas, completamente nu, é impossível ser confundido com uma mulher, porque você já vê o pênis do homem. Para quem não sabe o que é pênis, aí piroca, né? A rola, não é isso? Muito bem. Então, o homem nu, ele jamais é confundido com a mulher. Da mesma forma, a mulher sem roupas, o seu sexo não pode ser confundido, porque a pessoa já vê ali logo a vagina e não o pênis. Então, homem e mulher nus, completamente nus, jamais terão seus sexos confundidos. E o Norman Geisler que diz, sem roupas, os sexos podem ser confundidos. Ora, é ao colocar a roupa que aí o uso da roupa é que confunde os sexos. Ao contrário do que ele diz aqui. Um absurdo, não é? Muito bem. E aqui diz o Norman Geisler, com roupas, aqui ó, com roupas, os sexos não podem ser confundidos. Ora, é justamente com o uso de roupas que atrapalham a visão, aí é que os sexos podem ser confundidos. Com roupas é que os sexos podem ser confundidos. E a gente vê muito por aí, não é? Um exemplo aqui bem claro, o cantor Nelson Gonçalves era muito raparigueiro, né? Morando lá no Rio de Janeiro. Numa entrevista dele aqui, grande, numa entrevista aí com mais de 1 hora de duração, ele citou um caso dele, Nelson Gonçalves. Ele estava num show e viu ali uma mulher bonita, não é? Um travesti muito bonito, vestido com roupa feminina, claro. Então aquela roupa ali atrapalhava a visão do Nelson Gonçalves. Então ele acreditou ali que se tratava de uma mulher muito bonita, corpo perfeito, nada de homem, mulher. E ele foi com essa mulher
ao apartamento dela. Ele estava num hotel, mas aí foi ao apartamento dela. E ali, lá no apartamento dela, quando a mulher tirou a roupa, ele viu ali, não uma vagina, viu um pênis. E por que o Nelson Gonçalves, ali naquele momento, ele pensou que se tratava de uma mulher? Por quê? Não só pelos dotes físicos, também como vestuário, pela roupa. Então, o fato de aquela mulher estar ali usando roupas e com toda a indumentária feminina, ele pensava se tratar de uma mulher, e era um macho. Ele viu ali um pênis, e ele esperava ver uma vagina. Aquilo ali levou o Nelson Gonçalves ao erro. O uso da roupa é que leva aí a confusão entre os sexos. Muito bem. E aqui diz também o Norman Geisler. Veja, ele diz: uma sociedade em que se as pessoas não usarem roupas, em sociedades assim, em que o homem não usa roupa e a mulher não usa roupa, vestuário, nessas sociedades haverá ali a depravação moral, a depravação social. Veja o que ele escreve aqui. Ora, isso é de uma ignorância sem fim. Isso é de uma ignorância sem fim. Até hoje, ano 2017, aqui mesmo no Brasil, temos tribos indígenas que ainda têm um contato muito leve ou nenhum com o homem branco. Você vê ali tribos indígenas, integrantes índios, completamente nus naquela sociedade indígena. O índio, o homem, anda nu, sem roupas. A índia, a mulher, anda nua, sem roupas. No entanto, ninguém estupra ninguém nas aldeias indígenas. Ali, a regra é rigorosa. O índio, por andar nu, a índia, por andar nua, ali não haverá estupros entre os índios, porque se houver, é pena de morte. Então, nas sociedades indígenas, homem e mulher andam nus. E isso não significa depravação social, depravação sexual, como diz aqui o Norman Geisler. Até hoje aqui no Brasil também, você tem aí praias de nudismo. Praias de nudismo. Lá no Ceará existem praias de nudismo. Para ter acesso a essas praias, as pessoas devem tirar completamente a roupa. E todo mundo nu andando ali. E ninguém estupra ninguém. Então, o fato de um homem ou de uma mulher andarem nus, isso não significa depravação moral, depravação social, somente na cabeça de uma pessoa doentia. Entendeu? Então, gente, isso aqui é a primeira visão, tá? É a primeira visão. Vou agora passar para o quadro, mostrar isso aqui na Bíblia. O Norman Geisler só se referiu a isso aqui, Deuteronômio 22:5, não é? Vou mostrar agora na Bíblia a história para que você entenda da nudez aqui na Bíblia, né? Porque a nudez na Bíblia é castigada. E isso aqui é de uma ignorância sem fim. Deus algum existe, Deus algum colocou roupa no homem, colocou roupa diferente na mulher. Deus algum tem ódio de um homem que veste a roupa de mulher, tem ódio da mulher que veste roupa de homem. Deus algum faz isso. Deuses não existem. Esse negócio de proibir o homem de vestir roupa de mulher e de proibir mulher de vestir roupa de homem, isso é mais loucura do próprio homem. O homem, são os elementos de uma sociedade, os integrantes, que inventam isso aqui, que colocam essa bobagem aqui. Nós, naturalmente, nascemos nus. Aqui no Brasil, repito, existem tribos indígenas ainda completamente nuas. Os seus integrantes andam nus. E isso é a coisa mais natural do mundo. O índio nu, ele não fica envergonhado nem diante da Índia, como também de qualquer visitante.
Se você vai visitar uma aldeia indígena, você verá ali a Índia completamente nua. E ela não vai ficar envergonhada por mostrar a você a vagina dela, os seios dela, as nádegas dela. Ela não corre, porque aquilo é normal dentro da sociedade dela. Isso aqui é uma ignorância antropológica. Entendeu? E fora do Brasil, a África, a Ásia, você tem ali tribos que não têm contato ainda com o homem branco, pessoas que andam nuas ali. Porque isso é natural, faz parte da cultura delas. O que é certo para uma cultura, nem sempre é certo para outra cultura. É o que eu sempre mostro aqui. E é o que está em qualquer livro de antropologia. E é a pura verdade, porque é o estudo do homem, das sociedades. Entendeu? Isso aqui é de uma ignorância sem fim. Sem fim, realmente. Se a intenção aqui, vamos brincar aqui um pouco, se a intenção aqui do Deus hebreu, como diz o Norman Geisler, colocando aqui roupa no homem e na mulher, que não colocou, vou mostrar isso na Bíblia, que não colocou o homem na mulher, se a intenção do Deus aqui fosse distinguir o homem e a mulher, não haveria colocado roupa alguma, deixaria simplesmente o homem nu e a mulher nua. Os dois nus, homem e mulher, jamais serão ali confundidos, porque você já vê no homem o pênis e já vê na mulher a vagina. É impossível você confundir sexos diante de um homem e de uma mulher ali, ambos nus. É impossível. É a roupa, o uso da roupa que esconde, aí sim é que causa surpresa. Ao contrário do que diz aqui o Norman Geisler. E o Deus hebreu aqui não colocou, como diz o Norman Geisler, já que ele é cristão, o Deus hebreu aqui, mesmo na lenda bíblica, ele não colocou vestido nem no homem Adão e nem na mulher. Só fez isso aí depois, mas antes não. E vou explicar isso direitinho para que você entenda. Correto? Então, o natural, o que é, gente? Quando você nasceu, você que está assistindo a esse vídeo agora, quando você nasceu, diga-me aí, quando você nasceu com alguma roupa? Ao sair ali do útero de sua mãe, ou por meio natural, vagina, ou por cesariana, ao sair do útero de sua mãe, ali, você sendo puxado ou puxada por um médico, obstetra, ou por uma parteira, você saiu dali. Você saiu como? Com alguma roupa? Ou saiu nu? Você homem, ou você mulher, saiu nua. É óbvio que você nasceu nu. É óbvio que você nasceu nua. Entendeu? Isso, gente, é o natural do ser humano e dos animais irracionais. Isso é o natural. A nudez é coisa natural do homem. Já o vestuário, a roupa, não. A roupa vai depender da cultura. Se você nasce numa aldeia indígena, entre índios, você vai permanecer nu. E isso é a coisa mais natural do mundo, no mundo deles, na cultura deles. Se você nascer no Brasil, aí vão colocar em você o vestuário da cultura brasileira. Se você nascer na Escócia, vão colocar em você o vestuário da cultura escocesa. E na Escócia, é engraçado, veja aí, homens escoceses ainda hoje, lá na Escócia, vestem roupas que são aqui no Brasil, roupas femininas. Você sabia disso? E não são travestis. Pois bem, vejamos agora aqui o segundo quadro. Veja aqui. Vamos pegar aqui a Bíblia, a lenda de Adão e Eva. Aí eu pergunto, veja aqui, vou perguntar a você. Muito bem, diga-me uma coisa. Adão e Eva, na lenda bíblica, nasceram nus, não é isso? Adão
com pênis à mostra, nádegas, e Eva com vagina, seios, nádegas à mostra. Correto? Muito bem. Aí eu pergunto, assim que Adão e Eva nasceram na lenda bíblica, Deus colocou roupas neles? Deus, o Deus hebreu, colocou uma roupa no Adão e colocou uma roupa em Eva? Você conhece Bíblia? Conhece? Estuda, lê? Muito bem, então responda. Assim que Adão e Eva nasceram, Deus colocou roupas neles? Claro que não! Claro que não! Eles andavam nus. E na lenda bíblica, eles não percebiam que estavam nus. Entendeu? Eles andavam nus. E não havia vergonha alguma. Veja aí. Só depois, quando Adão e Eva transgrediram a ordem do Deus hebreu, nessa ingenuidade bíblica, só depois da transgressão de Adão e Eva, é que eles perceberam que estavam nus. E aí recorreram a folhas de figueira. E depois o Deus fez aí vestimenta de peles para Adão e Eva. Entendeu? Então Adão e Eva, na própria lenda bíblica, nunca andavam com roupas, nem com vestimentas de peles, nem com folhas de figueira. Eles andavam nus no jardim do Éden, livremente, e não percebiam que estavam nus. Entendeu? Percebeu aí como Deus algum, no fundo, cria roupa alguma para esconder sexo algum? Então vamos aqui. Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículos 7 e 21. Veja aqui o 7. Diz assim: abriram-se então, olha aqui, os olhos de ambos. Ambos quem? Adão e Eva. E, percebendo que estavam nus, olha aí. Ou seja, Adão e Eva só foram perceber que estavam nus quando comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, percebendo que estavam nus, eles coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja a ingenuidade. Muito bem. E depois, o versículo 21 diz que fez o Senhor Deus vestimenta de peles. Por que aqui de peles? Gente, vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Olha aqui. Certo? Deus só foi vestir Adão e Eva, obviamente, depois de eles terem cometido aí a transgressão. Antes não, andavam livremente nus e não havia problema algum. Entendeu? E por que está escrito aqui que o Deus hebreu fez vestimenta de peles? Por que não está escrito aqui que o Deus hebreu fez vestimenta de tecidos para Adão e sua mulher? Por quê? Ora, porque a Bíblia foi escrita aí, isso aqui foi escrito aí por volta de 5.000 anos, não é? 6.000 anos. Então isso aqui é de acordo com a cultura dos hebreus. Naquela época da Bíblia, os hebreus que usavam vestuário, eles usavam aquele vestuário de sua cultura. E a cultura daquele tempo era vestuário de peles. Os judeus hoje que moram em Israel, que são aqui descendentes do povo hebreu, os judeus lá em Israel não usam vestimenta de peles, como está na Bíblia. Porque isso aqui, gente, é de acordo com sua época. Vestimenta de peles. Se fosse hoje, o escriba hebreu iria colocar vestimenta de tecidos, roupas, tecidos, couro. Aqui, peles de animais. Porque isso aqui era da época deles. Tudo muda, gente. Tudo evolui. Entendeu? Muito bem. Então você vê aqui facilmente que Adão e Eva andavam nus no jardim do Éden e não percebiam que estavam nus.
Só depois da transgressão é que aí eles recorreram aí a vestimentas, né? Primeiramente folhas de figueira e depois, na lenda bíblica, o Deus hebreu colocou vestimenta de peles em Adão e Eva, vestindo-os. Entendeu? Como eles naturalmente não andavam com roupas, nem com folhas de figueira e nem com vestimentas de peles. Isso foi depois. Entendeu? Muito bem. A nudez no mundo da Bíblia, no mundo hebreu, a nudez ela é castigada, não é? E aqui está o exemplo, ó, em Gênesis capítulo 9, versículos 22 e 23, temos a lenda do dilúvio, não é isso? A lenda do dilúvio. Ali nós temos o Noé. E aqui os versículos 22 e 23 mostram claramente que no mundo hebreu, no mundo da Bíblia, que não é o nosso mundo, que não é o mundo das tribos indígenas, que não é o mundo de tribos africanas, que não é o mundo dos esquimós, lá na Sibéria, no Alasca, o mundo da Bíblia era diferente. Aqui a nudez era castigada. Então veja aqui, diz assim, Cã era um dos filhos do lendário Noé. Noé nunca existiu. Noé não é um personagem real. É uma história aqui e muito engraçada, né, que é o do dilúvio, na Bíblia. Então o Cã, um dos filhos de Noé, que era pai de Canaã, outro filho, Canaã. Esse Cã aqui, filho de Noé, vendo a nudez do pai dele, o Noé, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. O que é isso aqui? É o seguinte, o Noé tomou aqui vinho, e vinho, óbvio, né, com ali o teor alcoólico, o vinho ali com álcool. Então o Noé, o lendário Noé, tomou aqui um porre de vinho, ficou bêbado e completamente nu. Veja aí. Muito bem. O Cã, um dos filhos de Noé, entrou lá no recinto onde o Noé estava bêbado, inconsciente e completamente nu. O filho dele, o Cã, coitado, sem saber disso, viu o pai nu, viu o pênis do Noé, viu ali as nádegas do Noé, correto? E, ao ver seu pai nu, o Cã, um de seus filhos, disse isso aos outros irmãos dele, aos dois, né? Aqui, o Sem e o Jafé, mais dois irmãos aqui, os três filhos de Noé. Então o Cã chegou ali e disse, ô Sem, ô Jafé, eu vi agora, entrei ali, rapaz, e vi o Papai Noé, que não é o Papai Noel, né? Eu vi ali o Papai Noé bêbado, dormindo ali, inconsciente, e eu vi ali a nudez dele. Eu vi o pênis dele, vi as nádegas, ó. O papaizinho lá tá cheio da cachaça, o do vinho, né, com álcool. Então o filho de Noé, o Cã, viu o pai dele nu e informou isso aos outros irmãos, Sem e Jafé. E aí o que aconteceu? Veja, então Sem e Jafé tomaram uma capa, veja aí, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, veja aí, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Veja aqui como na lenda bíblica a nudez ela era castigada, né? No mundo hebreu. O mundo hebreu não é um mundo total, é o mundo deles, é a cultura deles e não a cultura de outros povos. Então na cultura deles aqui a nudez era castigada, não é? Muito bem. Então você viu aqui que os dois irmãos de Cã, o Sem e o Jafé, ao saberem que o pai Noé estava ali, morto de bêbado e nu, eles não viram a nudez do pai. Eles colocaram aqui uma capa e voltando, né, dando a ré, não é isso? Com o rosto, os rostos desviados para não verem a nudez do pai. Então eles ali foram
entraram lá e cobriram o corpo do Noé. Cobriram o pênis do Noé e as nádegas do Noé. Com certeza cobriram o corpo todo do Noé. Então os dois irmãos aqui, Sem e Jafé, não viram a nudez do pai. O único que viu a nudez do pai foi o outro filho, o Cã. E viu, não sabia que o pai estava nu. Viu ali e para ele foi uma surpresa. Agora o pior não é o seguinte. O pior é que quando o Noé acordou, os irmãos, aqueles dois, o Sem e o Jafé, disseram a Noé que o filho dele, o Cã, viu o pênis dele, do Noé. E o Noé ficou revoltado. E o Noé, em vez de amaldiçoar o Cã, que foi aquele filho que viu a sua nudez, o Noé amaldiçoou o neto, o filho de Cã. Sabe por que acontece essa loucura na Bíblia? É aquela velha conversa que eu digo aqui, não é? Que o Deus hebreu, na lenda bíblica de Gênesis ao Apocalipse, ele condena a iniquidade do pai nos filhos. É a pena passando da pessoa do culpado. Ora, se o Cã, no mundo bíblico, em que a nudez era castigada, se o Cã, filho de Noé, viu seu pai nu, só o Cã é que poderia ser amaldiçoado. Mas não, o Cã não foi amaldiçoado. O Cã não foi amaldiçoado. O Noé amaldiçoou o filho de Cã, que é o Canaã. Você entendeu? A Bíblia, gente, é um livro assim, que mostra a cultura de um povo. É idiotice você pegar um costume aqui da Bíblia e tentar aplicá-lo aqui no Brasil, nas tribos indígenas, na Escócia, no Alasca, na África, na Ásia. Isso é loucura. Isso aqui é costume deles. A nudez jamais, no fundo, é castigada por quem quer que seja. A nudez é natural. O vestuário é que é convencional. Tanto que existem inúmeras sociedades ainda hoje, e sempre haverá, sociedades em que não se faz uso de vestimentas, de roupas, de vestuário. As pessoas andam nuas e são livres para andarem nuas. E não há depravação alguma, não há estupro algum em tribos indígenas, pelo simples fato de eles andarem nus. Eles não se envergonham. Aqui na Bíblia, veja a inocência, né? Adão e Eva andavam nus e não se envergonhavam. Porque isso não traz vergonha alguma. Só depois aqui da transgressão deles é que eles perceberam ali a vergonha. Veja a inocência da Bíblia, dizendo que Adão e Eva ficaram envergonhados de sua nudez porque ficaram sabendo ali que aquilo ali era uma coisa má, uma coisa do mal. Tanto é que eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles ficaram vendo ali que a nudez era uma coisa feia. Só que a nudez não é coisa feia. E numa sociedade em que as pessoas andam nuas, nenhum elemento fica envergonhado com o outro. Aqui na Bíblia diz que a nudez causa vergonha. Não, no mundo deles. No mundo deles, na cultura deles. Aqui não. Em muitas sociedades não. Nas tribos indígenas, tribos africanas, né? Muita gente ali anda normalmente nu, e não traz problema algum, porque não é para trazer problema. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, trazendo ali o cristianismo, por exemplo, a língua portuguesa, etc., seus costumes, suas roupas, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil aqui, a Bahia, em Porto Seguro, não é? E ali os portugueses viram os índios brasileiros, e os índios todos nus. Os índios todos nus, completamente nus, e não se envergonhavam um do outro pela nudez, como diz aqui na Bíblia.
porque é cultura diferente. Então os índios andavam nus, e os índios, pelo fato de andarem nus, não estupravam ali, não havia estupro entre eles, porque ali é pena de morte. Ali é pena de morte. No Brasil não, o cara estupra à vontade. Lá é pena de morte, no Brasil aí colonial. Então, quando veja as cartas de Pero Vaz de Caminha, o escritor mor, veja as cartas dele, ele escreve lá o que viu aqui. Então, os índios brasileiros estavam nus ali, diante de Pedro Álvares Cabral, que andava vestido, e seus comparsas. E os índios correram ali com vergonha do Pedro Álvares Cabral? Não! Não causa vergonha alguma, porque é a cultura deles. Antropólogos aqui no Brasil, para conhecerem melhor tribos indígenas, antropólogos, eles vão às aldeias indígenas aqui no Brasil e ficam ali 1 mês, 6 meses, estudando o comportamento dos índios. E ali ele fica no meio de mulheres índias completamente nuas. E as índias, diante do homem branco vestido, elas não ficam envergonhadas da sua nudez, porque aquilo é normal dentro da cultura delas. O mundo bíblico é diferente. Você entendeu? A nudez é uma coisa natural. O vestuário é coisa que o homem coloca nos elementos de um grupo social. Entendeu? Não há Deus algum que fixa um vestuário para uma comunidade e para todo o mundo. Isso é loucura. Os escoceses, homens escoceses, vestem uma roupa lá que é puramente feminina aqui no Brasil, a chamada roupa saiote. Veja lá na Escócia. Os esquimós, o vestuário deles nada tem a ver com o nosso. Homens e mulheres lá no Alasca, na Sibéria, com 45 graus abaixo de zero, gelo puro, neve pura, ali, homens e mulheres esquimós, eles têm um vestuário em que o corpo todinho é fechado, mas por causa do frio, por causa da neve. E eles usam ali, não tecidos como a gente usa aqui, eles usam vestimentas de peles. Por quê? Porque os animais ali fazem parte da cultura deles. E só mesmo peles de animais é que são ali a base para acabar ali com o frio deles. Porque tecido lá no Alasca, menos 45 graus abaixo de zero ali, o frio ali é excessivo. Então roupa aqui, ó, couro, não resolve. Lá tem que ser pele de animal. Tudo isso faz parte da cultura. Então, nudez alguma é castigada. Isso aqui é no mundo bíblico, em que eles faziam uso de vestuário. Só que existem sociedades que não fazem uso de vestuário. E eles não estão pecando pelo fato de estarem nus. Faz parte da cultura deles. Gente, tentar aqui racionalizar a Bíblia, tornar em razão, para poder defender uma crença religiosa, é loucura. É idiotice humana. É idiotice humana. Só entende de Bíblia realmente quem a estuda com profundidade, com respeito, mostrando ali a cultura do povo hebreu, porque eles escreveram aquilo que está na Bíblia. É fácil explicar isso. Só que você tem que deixar os deuses de lado, porque deuses não existem. São apenas um produto da imaginação humana. Vou terminar o vídeo colocando aqui mais o comentário de novo do Kennedy Litaif sobre o Norman Geisler, o doutor aqui, que é uma paixão aí dos evangélicos e protestantes, doutor em teologia. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado. Norman Geisler, Kennedy Litaif. Norman Geisler, teólogo fundamentalista cristão, é somente mais um espertalhão fazendo contorcionismo para dar velocidade à crença dos fiéis religiosos.
pois no fundo ele sabe que essa ideia é inverossímil e fictícia. Ao fazer isso, mantém escravos os analfabetos de conhecimento, induz a família religiosa a propagar uma mentira travestida de verdade e infere poder inquestionável aos pastores de sua igreja. Os interesses privados sobrepujam o coletivo, gerando ganância devoradora de escrúpulos e mazelas sociais. Em suma, o poder e o dinheiro estão visceralmente entrelaçados.